criou o mundo, criou o céu, a terra, as estrelas e o mar. E Deus fez o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E num esforço supremo para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Joaquim Gonçalves, nos traz fé para vencer. Como poderia Deus ter misericórdia de pecadores ímpios como nós, quando escondeu a si mesmo? Era um mistério. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Sião, cidade tão linda. Irmãs Eleide e Jane, cantando em momentos no tabernáculo da fé. Cidade gloriosa, que já preparada está, suas ruas são de ouro puro, de safira, de jaspe cristal. São 12 as suas portas, cada uma tem um querubim, representam as tribos de Israel. A Bíblia nos afirma assim: ó Sião, ó que linda cidade dos céus. Pra morar nesta santa cidade é preciso ser crente fiel. Ó Sião, ó que linda cidade dos céus. Pra morar nesta santa cidade é preciso ser crente fiel. Cidade tão santa, o pecado não pode entrar, porque o Cordeiro é santo, santo, santo é Jeová. Somente os que foram lavados e remidos no sangue de Jesus subirão
Ó Sião, ó Sião, ó que linda cidade dos céus, pra morar nesta santa cidade é preciso ser crente fiel. Ó Sião, ó Sião, ó que linda cidade dos céus, pra morar nesta santa cidade é preciso ser crente fiel. Como poderia Deus ter misericórdia de pecadores ímpios como nós, quando escondeu a si mesmo? Era um mistério. Ouvintes, compreendendo que, pelo propósito divino, há duas classes de sementes, somente duas classes de sementes, tratando do lado humano religioso, do espírito, e por que não dizer da alma? Duas sementes, uma do joio e outra do trigo. O próprio Senhor Jesus responde que quem semeou o joio foi o diabo. Quem semeou o trigo foi o Senhor. Então aí você encontra a semente dos filhos de Deus e a semente da serpente. Nós sabemos perfeitamente que a serpente instituiu advogados aos milhares, aos montões, através da teologia, para defender esse princípio, esse desmascaramento que o profeta de Deus traz a ela. Ela foi desmascarada. A serpente foi desmascarada. Mas isso é um absurdo, a doutrina da semente da serpente, para os advogados da serpente. E para ser advogado da serpente, existe uma condição em primeiro plano, é ser filho da serpente. Filho do maligno. Para o mundo estar no maligno, como diz São João, era necessário que houvesse isso, esse fato. E foi permitido por Deus a queda de Lúcifer. E sabemos perfeitamente que foi pela soberania de Deus para que manifestasse assim os seus atributos. Você há de convir que um filho de Deus não tem dificuldade de encontrar a Jesus Cristo como seu Salvador, como autor e consumador da sua fé, da sua salvação.
sabendo em tempo, deixando bem claro, que a semente da serpente não quer dizer propriamente o bandido que mata a mulher oficialmente perdida. A semente da serpente é, por excelência, religiosa. E ela é assassina. Ela se julgou no direito de matar milhões e milhões. E depois pede desculpas para o mundo. É muito fácil, né? Mas só que não muda, não. A coisa vem de lá, vem das raízes. O propósito de Deus foi cumprido através do Senhor Jesus Cristo, que derramou o sangue do próprio Deus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 28, está escrito: Deus comprou a sua igreja com seu próprio sangue. E Jesus só poderia ser Emanuel se o seu sangue fosse de Deus, como é de Deus. Agora, o profeta de Deus, na mensagem O Desvelar de Deus, faz essa pergunta: como poderia Deus ter misericórdia de pecadores ímpios como nós, quando escondeu a si mesmo? Era um mistério. Mas esse mistério não fica escondido. Não ficaria, não fica e não ficará. Escondido aos filhos de Deus. Porquanto agora ele está às vistas. Ou seja, em visão completa. Isto é revelado através de sua palavra. Por isso que a Bíblia interpretada é perdição. Assim afirma São Pedro. Para a sua própria perdição eles fazem isso. Porque Deus é seu próprio intérprete. E a Bíblia Sagrada é Deus em forma de letra. Agora, essa letra só é Deus quando vivificada pelo Espírito Santo. E isso não acontece com todos, não é para todos, não é para quem quer, não é para quem corre. Sempre foi a palavra, constantemente. Deus sempre trabalhou através da palavra, começando pela criação. Haja. Sendo ele o verbo, a palavra, o logos, e o verbo se fez Deus, se fez carne, e habitou entre nós, a palavra encarnada. E essa palavra abriu aquilo que era um véu que estava separando o Santíssimo do Santo Lugar. Foi rasgado de alto a baixo quando essa palavra expirou lá no Calvário. Grande mistério. Se aquelas pessoas tivessem conhecido a palavra de Deus naquele dia, quando Jesus morreu, eles teriam visto esse lugar de misericórdia,
eles teriam visto quem ele era. Jesus fez uma pergunta aos seus uma vez. Quem dizem? Que diz a gente por aí a respeito do Filho do Homem? A respeito de mim? Uns dizem que é Jeremias, que ressuscitou, um dos profetas que ressuscitou, e coisa boa, né? Muitos dizem coisa boa, muitos falam coisa boa do profeta desta era. Mas Jesus voltou para eles e disse: e vocês? Pedro saiu na frente e disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Essa declaração hoje é comum, é normal, não faz diferença, não forma impacto nenhum. Mas, na verdade, isso falado, visto no Espírito, é diferente. É como foi naquele dia, quando Pedro abriu a sua boca. Aquilo foi por revelação do Pai. Tanto que Jesus disse: não tu revelou a carne nem o sangue, mas meu Pai, que está nos céus. O sumo sacerdote, o grande teólogo, tinha tudo para ironizar. Veja só, quem está dizendo que ele é o Cristo, o Filho de Deus? Quem? De onde ele veio? O que ele é? Qual a escola de pensamento ele cursou para falar uma coisa destas? Ele deve ter ironizado. Quem foi que declarou que Jesus era o Filho de Deus ali? O Cristo, Filho de Deus. Por certo, não podia ser quem deveria ser. Declarar para o mundo de então, para as pessoas, para as almas: olha, aqui está o Cristo. Quem foi que levou o dedo indicador e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Quem foi? Um homem que vem ali do deserto, uma cana agitada pelo vento, com a pele mal cheirosa, chamando o povo de víbora, de serpente, falando de machado, falando só de coisas grosseiras. É quem aponta o Galileu, o Nazareno, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meus ouvintes, dizer que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo agora é bonito, é louvável, é aceitável. Mas então, eu alcancei um tempo que dizer que era crente custava preço. Eu alcancei o tempo em que queimaram Bíblias. Ela mandou queimar Bíblias. Hoje, você pode comparar tudo. Hoje tem praças da Bíblia. É o livro de monumentos. É o livro de instantes. É o livro de palácios. Não mexe com nada.
Veja só como é a era. Tem que ter revelação das eras, das 7 eras da igreja. Senão vai ser enganado mesmo, está enganado. Falar que Jesus é o Cordeiro de Deus, pela revelação que João Batista falou, são pouquíssimos. Paulo disse que aquele que diz que Jesus é o Senhor, confessa que Jesus é o Senhor, ele só pode fazer isso pelo Espírito Santo, ele é de Deus. Ah, mas é tão comum falar isso. E aí então você continua a meditação. Quem era aquele homem naquele dia? Por que o véu rasgou? Aquele lugar que significava morte. Se entrasse ali o indevido, a pessoa indevida, não importa se fosse filho do sacerdote, do sumo sacerdote, morreria como morreu. Moisés viu isso em uma forma. Aquilo foi uma visão rápida, uma volta rápida às costas de um homem que Moisés viu. Uma costa sangrenta, diz o profeta. O mesmo homem Moisés viu. O que era aquilo? Deus queria lhes mostrar o lugar de misericórdia. Deus lhes queria mostrar quem era Ele. Essa é a sua labuta. Essa é a labuta de seus mensageiros. É saber quem é Deus. Conhecer o lugar de misericórdia. Começa lá no trono da graça, termina no seu coração. Se o seu coração não é um lugar de misericórdia, não importa quantos tronos de misericórdia hajam por cima de sua cabeça, você estará perdido. Coração sem misericórdia, credores incompassivos, pobres, miseráveis credores. O coração não tem misericórdia. O coração do homem natural, sem essa revelação, é parcial. Tem misericórdia aqui e desamor, injustiça, vingança, ódio ali. É uma fonte lançando 2 águas ao mesmo tempo, doce e amargosa? Não. Quem tem essa revelação tem o trono da misericórdia, que é a fonte. E isso desce para o seu coração. E você goza dessa paz em primeiro plano, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Quem rejeita o bom Deus
está um caminho a traçar, que abafar vai a voz do Senhor. Paremos, Ele te achega se queres gozar. Já o preço avaliaste o valor de tua alma, o preço avaliaste o valor, ainda que o mundo possas ganhar, em tal senda que agora tu estás a trilhar. Já o preço avaliaste o valor. E enquanto sua graça ainda franca estiver, e exausto não for seu calor, tu não queres chegar ao teu Deus e dizer: já o preço avaliei o valor de tua alma, o preço avaliaste o valor, ainda que o mundo possas ganhar, em tal senda que agora tu estás a trilhar. Já o preço avaliaste o valor. A Jesus seguir eu quero, seja sorte sim qualquer, onde quer que vá meu mestre, seguirei sem mais temer. Ó Jesus, seguir-te quero, tu morreste foi por mim, e se todos te deixarem, eu te sigo até o fim. Se o caminho for custoso, envolvido em escuridão, tu ali já caminhaste e me toma pela mão. Se encontrar as amarguras e apertar a tentação,
também foste tentado e sofreste a provação. Ó Jesus, seguir-te quero, tu morreste foi por mim. E se todos te deixarem, eu te sigo até o fim.